Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar aí para a gente começar mais uma live. Já tem um pessoal entrando. Sejam muito bem-vindos. A nossa live que vai tratar hoje de condomínio em tempos de Covid. Não tinha como a gente trazer conteúdo para vocês sem falar disso, né? A quarentena, a pandemia, o coronavírus, seja qual nome a gente der para isso, mudou completamente, ressignificou a rotina e as prioridades de muita gente, né? E eu penso que, em especial, as pessoas passaram a ter um olhar diferente para suas casas, para o seu apartamento, para onde elas moram, né? Eu, sinceramente, acho que as pessoas ficando em casa, elas identificaram coisas boas e coisas ruins do lugar que elas escolheram para morar. Eu acho que tudo isso vai mudar muito daqui para frente, cada vez mais. Os condomínios nunca tiveram tão ocupados, tão cheios. E aí eu não digo nem as áreas comuns que estão fechadas, mas as unidades em si. Elas nunca tiveram tão ocupadas, as pessoas nunca usaram tanto, né? E a parte essencial que é ali, a limpeza, os elevadores, o conforto, né? Tudo isso agora tem uma importância muito maior do que já teve nos últimos anos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Como os síndicos estão lidando com isso? Como é gerir um condomínio em tempos de pandemia? Ninguém nunca passou por isso, não é uma tarefa fácil. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje com o Dr. Adam Palasti, não sei se eu estou falando o nome dele corretamente, a hora que ele entrar ele me corrige. Ele atua na área, no setor imobiliário desde 2006, é palestrante do Síndico Net, do Secov e é síndico profissional há 8 anos. Ele tem formação em Direito e é advogado e vai nos ajudar com certeza a tirar muitas dúvidas de você que está por aí e está passando por essa fase que ninguém, isso eu posso te assegurar, já estava preparado. Doutor Adam, se você já estiver por aí, manda um oi para mim então, para eu te mandar o convite. Vamos dar uma olhadinha aqui. Obrigada, pessoal, que está aqui prestigiando a gente. Muito boa noite, o Jardel, a Raquel. Ah, ele já está por aqui, ó. Então, vamos lá. Só um minutinho. Olá, doutor, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vamos falar um pouquinho de condomínio, né? A gente quase não fala de condomínio no dia a dia, né? Vamos falar um pouquinho de Pois é, eu na minha vida acho que é o assunto que eu mais falei, mas vou falar, se Deus quiser, né? É isso aí. Doutora, a gente vai falar um pouquinho, eu fiz uma breve introdução, não sei se você conseguiu me ouvir, mas a gente vai falar um pouquinho aí sobre como é ser síndico em tempos de pandemia. Ninguém estava preparado para isso, né? Nem as empresas, nem os síndicos, nem o profissional, nem o morador, não tem como. Então tem coisas aí que é novidade para todo mundo, tem muita gente dentro dos condomínios, nunca teve tantas pessoas assim. Se você quiser se apresentar um pouquinho, dizer um pouquinho da sua trajetória, a gente já começa com o nosso bate-papo. Legal, eu estou já no mercado de condomínio aí desde 2006, né? A gente vem fazendo bastante coisa aí nesse segmento, então não só na área de gestão, mas na parte jurídica. Eu sou advogado especialista em direito condominial e estou nessa loucura de sindicância também, né? Junto dos clientes, dando um suporte. E realmente isso pegou todo mundo de surpresa, né? Não só as pessoas com pouca experiência, com muita experiência, pegou todo mundo. Ninguém estava preparado para uma situação dessa, né? Então está sendo um desafio para todo mundo, até para quem tem um pouco de experiência aí nesse segmento de condomínio. Realmente é bastante desafiador. A gente está cada dia aprendendo um pouquinho e sabendo lidar mais com o próximo, porque realmente essa proximidade hoje com a quantidade de condôminos que estão nos condomínios
realmente é uma tarefa bastante árdua para a gente, não só para os síndicos, mas acho que para as administradoras também, né? Sim, com certeza. Eu me lembro, né, já que a gente está num bate-papo aqui, acho que convém. O primeiro síndico que me ligou e falou: Iris, vou fechar o salão de festa. Como eu comunico? Eu estranhei, sabe? Era lógico, foi um cara visionário, assim. Ele deve estar até nos assistindo aí, o Márcio, se ele estiver assistindo, um abraço para ele também. Eu me assustei, aí que eu me dei conta do que a gente ia ter que enfrentar, né? Talvez eu não tivesse ideia da proporção, mas aí que eu me dei conta o quão importante passaria a ser o nosso papel de orientar e o papel de vocês de comunicar, de conduzir, de gerir nessa fase. Eu acho que faz toda a diferença. O síndico não tem, nessa fase não tem como ter síndico ausente, né? Não tem como ter aquele síndico fachada, né? Não A gente existe está isso, trabalhando né? muito mais agora do que antes num cenário normal de sindicância. A demanda aumentou assim exponencialmente, porque as pessoas em casa e vendo o dia a dia do condomínio, às vezes o probleminha do barulho, que antigamente era tolerável e hoje as pessoas já estão um pouco mais intolerantes. Tem N situações que realmente as pessoas, acho que agora lembraram que o síndico existe mais. E a gente está tendo essa Não, isso dificuldade com também. certeza. Já indo aqui para o nosso tema diretamente, Vamos tem lá. essa questão, né? Eu reparei, notei um aumento da reclamação com relação a barulho, Tem uma... né? O que você me diz sobre isso? Você acha que as pessoas perceberam que os apartamentos mais novos talvez não estejam tão preparados da parte acústica aí? O que você me diz? antes até da gente entrar um pouquinho no tema, eu acho que a gente só está conseguindo realmente avançar nesse cenário pelo trabalho em conjunto, né? Não só do síndico, da administradora, o corpo diretivo, os condôminos que buscam de alguma forma entender o que está acontecendo na gestão, porque as pessoas estão muito mais ativas nos grupos de WhatsApp, o pessoal que procura informação de forma não oficial, e isso acaba atrapalhando um pouquinho o trabalho de todo mundo, né? Então, as pessoas têm que realmente buscar a informação na fonte, para evitar esses desencontros e a gente conseguir ter a mesma linha de comunicação para todo mundo. A parte de barulho, o que eu vejo muito é assim, é óbvio que com as pessoas dentro dos apartamentos, ficando praticamente aí 24 horas nas unidades, aumentou muito a reclamação, né? O pessoal tá realmente um pouquinho menos tolerante, tem a criançada que não consegue mais descer para as áreas comuns, então tá correndo nos apartamentos, está indo para um lado, está indo para o outro, pulando. É bastante difícil. O que a gente vê muito hoje, acho que é um misto de situações, né? As pessoas, por estarem em isolamento social, elas acabaram ficando tanto tempo nessa situação que o que elas toleravam normalmente, hoje já causa um incômodo. Então, antigamente a pessoa ela andava um pouquinho mais forte, fazia aquele passo mais pesado assim no piso. A pessoa fala, tudo bem, né? Fica por isso mesmo. Meu vizinho nunca faz isso. Hoje, esse passo mais forte já traz um incômodo gigantesco. Então, tem muitas reclamações. O síndico tem que ter um jogo de cintura muito grande para tentar intermediar, fazer essa intermediação de conflitos aí, não só entre a pessoa que reclama, para entender pontualmente se a reclamação ela tem fundamento ou se é uma coisa que já esgotou o contexto da paciência e aí realmente qualquer coisa incomoda. Então, é bastante difícil, mas é um trabalho de formiguinha, de conjunto, de paciência, para tentar aí compor as duas partes. Graças a Deus, a gente... Então o que você indica nesse primeiro momento assim é uma conversa Sim, claro. e depois não partir direto para advertência no primeiro momento. Qualquer gestão bem feita, ela não é simplesmente você seguir a risca a regra, né? Você tem que entender a situação e aplicar as medidas que você achar mais conveniente para aquele momento. Quando você já tem um histórico de uma unidade que já vem realmente causando problemas, é o histórico de barulho, que a coisa não se resolve, por mais que você tente um diálogo, esse barulho ele vai continuar. Então, para a gente não resta outra coisa senão aplicar as medidas que estão na convenção, no regulamento interno. Mas tem situações que são atípicas em virtude do momento de isolamento. E aí sim cabe realmente uma presença do síndico, uma conversa,
para ficar, às vezes, até menos impessoal, pedir para que, às vezes, o gerente predial ou o zelador tenha a primeira abordagem. Se isso não resolver, o síndico intervém. E aí, obviamente, não tendo o resultado esperado, não sobra outra situação senão notificar. Tem que ter muito jogo de cintura, né? Tem que Não ter tem bastante. jeito. Olha, ultimamente... A gente está recebendo algumas perguntas aqui. Eu vou para uma pergunta que é o seguinte. A gente está aqui em São Paulo, né? Então é o epicentro aí da pandemia, infelizmente, né? Acho que ninguém gostaria de estar nessa posição. Mas se tem um caso positivo no seu condomínio. Tá. Primeira coisa, quais são os procedimentos de segurança? E teve uma pergunta aqui, ó. O síndico pode ser responsável pela contaminação, pode ser responsabilizado pela contaminação de algum morador? Como que você está enxergando essa questão de responsabilidade, aproveitando aí que você é advogado, pode nos ajudar também? Eu acho assim, para que o síndico ele seja de alguma forma responsabilizado, ele vai ter que ter uma conduta aí omissiva, né? Ele vai ter que deixar de realmente prestar o serviço que ele foi contratado para essa finalidade. Então é alguém que realmente não tem o zelo, que não está participando do dia a dia do condomínio, não está utilizando a mão de obra para fazer a higienização, a desinfecção das áreas no local adequado. Então, por essa omissão, eu entendo que sim, se houver um contágio generalizado no condomínio, ou mesmo não generalizado, mas que possa ser vinculado a uma omissão do síndico, acredito que aí vai ter que ser avaliado caso a caso, ter prova robusta para isso, mas acho que sim, que pode. E a parte de Covid positivos a gente tem em todos os nossos condomínios, né? Um negócio que está todo mundo sujeito, né? Muitas pessoas, elas ficam um pouco acanhadas de informar a administração. Ou porque acha que vai ser exposta de alguma forma, ou porque realmente acha que não é tão sério, mas não vai sair de casa, então não precisa informar ninguém. Então, o primeiro ponto aqui para a gente abordar é assim, as pessoas precisam comunicar a administração interna, precisa comunicar o síndico. Por quê? Porque nós, como gestores, vamos tomar N medidas necessárias, preventivas, intensificando não só a parte de higienização e desinfecção, mas também aproveitando para dar suporte para esse condomínio, que é uma pessoa que vai estar em isolamento e não vai conseguir sair da sua unidade. Então, primeiro passo que eu faço, pelo menos nos meus condomínios, é fazer um contato via e-mail com essas pessoas, dizendo que a administração está ali, né, para dar todo o suporte necessário, e a gente começa a colocar algumas condutas para atender aquele condomínio, seja na entrega de medicamento, seja na entrega de comida, seja com entrega de água ou retirada de lixo, né? Então, nesse primeiro momento, é a orientação dos prestadores de serviço, de como eles devem agir para conseguir fazer esse atendimento às unidades que estão com problema, constatados, né? Sempre que for levar alguma medicação, alimento ou retirada de lixo, sempre com máscara, luvas descartáveis, de preferência alguma proteção de vestimenta, retirando esses produtos ou entregando, automaticamente já fazer o descarte disso e fazer a higienização dos halls para que a gente evite aí qualquer problema de contágio naquele hall ou nas unidades que são vizinhas da pessoa que está dentro do condomínio. Então a gente vem aí fazendo esse trabalho bastante intensificado. Então vocês ajudam essas pessoas a terem uma vida o mais normal possível, uma rotina de receber alimento, levar lixo, toda essa movimentação. Então a administração oferece de auxílio para essa pessoa que deu positivo, é isso, né? Sim, é super importante, né? Porque eu acho que é um auxílio recíproco. Porque se a pessoa, mesmo assintomática, mas que está positivada, ela começa a ter que ficar circulando pelo condomínio, a probabilidade de contágio com outras pessoas é muito maior. Então, elevadores, né? A gente tem falado muito também disso. Maçaneta, a gente tem uma pergunta aqui, doutor, hoje estamos tendo bastante participação. Bom, fico Os feliz. funcionários do condomínio, grupo de risco, maior de 60, grávidas, a gente tem a nossa orientação de afastamento, mas como que você fez esse primeiro tratamento, assim, né? Logo no início? O primeiro ponto, quando a gente realmente constatou que tínhamos funcionários de grupo de risco dentro do condomínio, sejam eles prestadores de serviço orgânicos ou até mesmo terceirizados, foi a gente dar um afastamento para essas pessoas, utilizando tudo que era possível aí dentro da legislação. Então, antecipação de férias, um afastamento temporário,
a gente não pode se preocupar só exclusivamente com a gestão. A gestão também ela está integrada com as pessoas, né? Que são aquelas que fazem tudo acontecer. Então, a gente toma um cuidado muito grande e nesse momento é tentar um ajudar o outro, né? Não dá para ser tudo a ferro e fogo. Então, a gente teve que fazer, sim, alguns afastamentos, mas a gente negociou com as empresas, no caso terceirizadas, para que não fossem feitos os descontos desses funcionários. Tivemos as substituições. Então, houve uma parceria, uma sinergia muito boa aí para conseguir atender a necessidade do condomínio. Graças a Deus, a gente está se virando muito bem nesse aspecto. Sim, até não sei na realidade dos seus condomínios, mas o governo deu algumas possibilidades, né? Você falou das férias, tem a suspensão, a redução do contrato de trabalho, então tem várias coisas que podem ser feitas, viu, pessoal, para quem está assistindo, antes da demissão. O que mais o governo quer é evitar problemas maiores ainda do que a crise que a gente já está enfrentando, né? Então, se vocês precisarem tirar dúvidas de auxílio aí, contem com a gente, porque tem várias opções que vocês podem usar nesse momento. Tem gente perguntando aqui, doutor, e eu acho que eu ia deixar esse assunto para o final, mas eu acho que o que mais está gerando dúvida é o seguinte: a lei 14.010, que foi que saiu aí na última sexta-feira, se não me engano, sobre o poder que o síndico tem de fechar as áreas comuns, mantê-las fechadas. Então, a gente fez aí um vídeo informativo e deu a orientação de que a lei está dizendo que o síndico tem que consultar os moradores. Mas e aí na prática? Como que está sendo isso? Está muita pressão para as áreas comuns serem abertas? Olha, é engraçado, né? Porque assim que saiu a divulgação no Diário Oficial da lei, né? Acho que todo mundo foi bombardeado de questionamentos, né? E tanto o síndico quanto as administradoras não foram contrários. O que nós buscamos fazer desde o começo é seguir praticamente as mesmas posturas que o governador do estado vem seguindo. Então, assim, havia um índice muito grande de contaminação que nos levou a fazer a interdição de algumas áreas. Agora, gradativamente, isso sendo flexibilizado, a gente foi flexibilizando também aos poucos. Na lei, as pessoas estão confundindo um pouquinho o contexto de que foi sugerido, né, no texto de lei, no projeto de lei, que o síndico tivesse poderes específicos, né, totalmente ali claros e nítidos, de fazer restrições diárias. O que foi vetado pelo presidente da República, em virtude de entender que isso caberia, a justificativa que foi que caberia aos condôminos e o síndico tratar isso individualmente dentro dos condomínios. Então, veja que não houve aí nenhum tipo de informação dizendo, ó, agora tem que ser tudo por assembleia, ou agora o síndico não pode nada. Então, o que foi realmente publicado no Diário Oficial com relação à lei, que são o artigo, se eu não me engano, acho que é 12 e 13, é que fala das assembleias, que elas podem ser assembleias virtuais em casos emergenciais, e que, não sendo possível, os mandatos dos síndicos estão sendo prorrogados até outubro de 2020. Então, a gestão, ao meu ver, ela continua a mesma, não mudou nada, né? Só realmente com relação aos pontos que foram abordados da Assembleia Virtual, que, na minha posição como advogado e não como síndico, tem algumas limitações, porque você precisa ter a validação legal e saber que as pessoas que estão participando são realmente aquelas que podem e têm direito a voto. Senão, você acaba tendo aí uma possibilidade de invalidação da Assembleia, e o que era para ser uma coisa saudável vira uma dor de cabeça enorme. Então, eu vejo com certeza essa discussão... A gente teve um comentário aqui agora e eu achei bastante pertinente. Eu só não consigo ver quem foi que comentou, porque está subindo muita coisa aqui. Mas é dizendo o seguinte, essa lei saiu... eu também acho que o mais importante da lei é que pode fazer assembleia virtual, tomando os devidos cuidados aí, mas que o vírus continua aí, né? O governo flexibilizando ou não, dando possibilidades de flexibilização ou não, a saúde das pessoas ainda está em risco. Sim. E o síndico tem que preservar, tem até um comentário aqui agora, tem que preservar a saúde dos moradores. Então, eu acho que ouvir opinião, e daí eu já vou entrar na próxima pergunta, é muito, muito importante em condomínio, talvez a coisa mais importante, a gente já até fez uma live aqui sobre comunicação, mas também manter a segurança de todos acima de tudo. Então, doutora Ada, como que você tem feito? Eu sei que você tem feito algumas reuniões, não assembleias oficialmente, não,
mas reuniões virtuais com seus moradores para ouvir a opinião deles. Como tem funcionado isso? Com esse momento, né, de distanciamento, o pessoal tudo isolado, né, e a gente que está um pouco mais na linha de frente, que continua aí atendendo o condomínio, conversando com os prestadores de serviço, orientando, a gente se viu bastante afastado das rotinas normais que eram do dia a dia, né? Que a gente acabava tendo proximidade com os condôminos, conseguia fazer assembleia, e a gente não conseguiu fazer mais nada disso, né? Então, a forma que a gente encontrou foi de tentar fazer uma aproximação, mesmo que no meio virtual. Então, a gente está utilizando algumas ferramentas de reuniões virtuais, que vem dando super certo. O pessoal se sente prestigiado, porque a gestão está tentando, de alguma forma, estar mais próximo dos condôminos, não só para levar informação, mas também para escutar um pouquinho do posicionamento dessas pessoas que estão no condomínio. Eu acho que essa troca é muito importante. A gente não faz gestão sozinho, né? Então, precisa sim ter um feedback, precisa as pessoas participarem e os condôminos principalmente entenderem que para que o síndico tome alguma iniciativa, ou até mesmo o corpo diretivo, o administrador, eles têm que falar com a gente. Então, às vezes o pessoal está no grupo de WhatsApp, fala assim, mas eu não consigo falar com o síndico, mas nem mandou um e-mail para o síndico, nem procurou falar com o síndico, né? Está tentando ver se acha o síndico no grupo de WhatsApp do morador. E normalmente o síndico não está lá. Então, utilizem os meios de comunicação adequados para que não só tenha registro, mas para que qualquer pessoa do corpo diretivo, as pessoas saibam que o devido retorno foi dado. E a gente consegue mensurar quais são as necessidades. Aí a gente consegue aplicar uma medida mais assertiva para cada condomínio. Sim, com certeza. Ouvir sempre é o mais importante, né? A gente tem dúvidas e mais dúvidas. Acho que não ficou claro se você é a favor ou não da abertura de quadra, academia, uma coisa mais prática. Podemos voltar nisso um pouquinho? Vamos lá. Esse tema é top trend. Eu sou a favor, mas com responsabilidade, né? Com precauções. Para a gente que está aqui do outro lado, a nossa carga de responsabilidade é muito grande, porque a gente sempre tem que pensar no coletivo. E, normalmente, o condômino, quando ele pede a abertura de uma área, ele está pensando no interesse próprio, no interesse individual. Então, para a gente é um pouco mais complexo, porque a gente tem toda uma estrutura que tem que funcionar muito bem para a gente conseguir adequar essas liberações gradativas. Então, o que eu estou fazendo nos meus condomínios? Nós estamos liberando gradativamente as áreas e vendo como estão sendo as condutas dos condôminos. Então, por exemplo, áreas abertas, como quadra, piscina, até piscinas que são abertas, a gente está liberando. Os parquinhos que são abertos, nós estamos liberando. E os lugares que ainda estão fechados, a gente está fazendo essa medida gradativa e já sugerindo a abertura para o começo de julho. E aí também, de novo, aplicando algumas medidas de segurança, fazendo agendamentos das áreas com um número menor de pessoas para que elas possam utilizar aquilo com uma maior segurança. Então, vários cuidados, mas sim, sou adepto porque a gente não quer encarcerar ninguém, né? Nosso papel... E eu acho que respeitar, uma coisa que a gente conversou esses dias, né? Respeitar também a identidade de cada condomínio, né? Tem condomínio que tem 10 casos, tem condomínio que não tem nenhum. Exato. E nisso, eu acho que isso tem que ser considerado, né? Isso é muito importante o que você colocou, Iris, porque as pessoas têm muito costume de comparar um condomínio com outro, que são realidades totalmente diferentes. Sempre o condomínio do cunhado, né? Sempre olha, porque lá no condomínio onde meu irmão mora, lá liberou tudo, tá tudo uma beleza. Eu falei, que bom, vamos fazer festa lá, né? Porque assim, lá... É verdade. A responsabilidade não é nossa. É que síndico corajoso, né? A gente faz questão de estar muito próximo do condômino e mostrar que a nossa preocupação é realmente com a integridade da saúde, com o coletivo. E as pessoas têm entendido isso muito bem. A gente fica bastante contente aí de saber que o pessoal tá sendo consciente aí nas condutas, né? Mas a gente está liberando, sim, gradativamente. Aos poucos, nós já estamos seguindo aí as orientações de flexibilização. Tá. Eu vou abrir um parênteses para mais uma pergunta aqui. Uma pessoa que falou, eu já coloquei um funcionário com mais de 60 anos de férias 2 vezes. E agora? Porque já passou muito tempo, né? Essa situação está se estendendo mais do que a gente esperava. Eu acho que, porque as pessoas consideradas de riscos, obrigatoriamente têm que ficar afastadas. Eu acho que isso tem que ficar claro. Elas não podem ir trabalhar. Mas eu acho que existe a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. É isso que tem que ser avaliado.
Se O o funcionário governo paga para o funcionário não ir trabalhar e o condomínio não paga. É isso, né? o A funcionário resposta. ele é orgânico, né? Quando é terceirizado, acho que é muito mais fácil, né? No caso do orgânico, como você bem colocou, tem algumas medidas que o governo está fazendo, inclusive de incentivo para redução de jornada e pagar a parte desse benefício do salário para o funcionário que é o orgânico, né? Obviamente que tem uma série de itens que você tem que atender para você conseguir esse enquadramento e conseguir reduzir um pouco a carga financeira do condomínio com relação àquele funcionário. O que a gente procura sempre colocar para as pessoas que estão aí do outro lado fazendo gestão é que veja cada um a sua própria realidade, né? Aqueles É, funcionários que sempre estiveram no condomínio, que sempre se dedicaram, que sempre tiveram zelo e que fizeram sempre o seu melhor, eu acho que nesse momento tem que ter uma balança aí de critério financeiro e pessoa também, não só o financeiro. Então, se o condomínio suportar manter esse funcionário sem que venha a prejudicar toda a massa, eu sou super apto a ter essa política aí eu achei essa de colocação muito boa importante. fé. A gente tem alguns casos aqui, falando dos funcionários da Neon, a gente tem alguns casos, e para alguns casos a gente optou mesmo por licença remunerada. Sim, Porque é o que você falou, né? São anos de dedicação que exato. tem que ser considerado agora se a pessoa não se enquadrar nas possibilidades governamentais. É isso A aí. gente tem uma pergunta aqui na tela que já vai de encontro com o que eu ia realmente sugerir para a gente discutir. As finanças do condomínio durante a pandemia. A inadimplência, você sentiu que aumentou? Eu falo aqui um pouquinho da minha experiência, mas nos seus condomínios, como que foi isso? Olha, eu esperava realmente um cenário muito pior. Tá? Hoje, a gente não teve um reflexo expressivo de inadimplência nos nossos clientes. O que aconteceu foram clientes que acabaram postergando um pouquinho o pagamento. Então, a pessoa, ao invés de pagar dentro daquele mês, espera virar um mês, paga para não acumular uma segunda cota de condomínio em aberto. O que a gente conseguiu ver de reflexo é que as pessoas que já deviam, elas continuam devendo. E as pessoas que não deviam, algumas poucas, aí a gente está falando de realmente um número muito reduzido, passaram a dever em virtude do cenário da pandemia. Então, isso fica nitidamente constatado. Mas não foi nada que viesse, de alguma forma, a comprometer as finanças do condomínio. E aí, para essas pessoas, a gente está avaliando caso a caso aí para elaboração de acordos que não venham aí a prejudicar a pessoa que está passando por um momento difícil. Eu acho que vai muito de encontro com o que a gente sentiu aqui também. Eu acho que as pessoas, elas entenderam de uma vez por todas a real importância do pagamento do condomínio, né? Acho que por ficar em casa, essa é uma reflexão que vem também. Os E ainda serviços mais do agora, condomínio né? têm, ainda mais agora, os serviços do condomínio têm que estar funcionando muito bem, né? E por isso a gente também não sentiu um impacto tão relevante da inadimplência. Tem alguns condomínios especificamente, mas se a gente for analisar no geral, eu acho que a gente está com a mesma percepção. A Gisley colocou aqui, ela está fazendo algumas contribuições. O Vamos que, que lá. você acha sobre. A Gisley é da Neon, viu, pessoal? A Gisley e a Luciane, elas atendem o doutorado. O que, que o senhor acha Excepcionais de profissionais, tirar. digam-se de passagem, são muito boas gerentes prediais. Obrigada, obrigada. Ela vai gostar com certeza. O que, que você acha sobre flexibilização de negociações nesse momento e liberação de multa e juros? Isso é também uma pergunta aí. Obrigada, Gisley. Só pergunta boa, né? Vamos lá. Obviamente que a flexibilização ela vai precisar existir. Tanto um lado quanto o outro, a gente tem que entender um pouquinho das peculiaridades. Então, eu acho que é super viável você entender a necessidade daquela pessoa que te procura e tentar fazer uma condição de parcelamento que ela consiga honrar, não só com aquilo que estava em aberto, mas também com o condomínio que ela tem no dia a dia, sem que aquilo vire uma bola de neve e amanhã depois ela não consiga honrar com esses pagamentos. Agora, a retirada de multa e juros, isso não está na alçada do síndico, né? Está previsto na lei, está previsto na convenção de condomínio. E o síndico que toma essa liberdade de dar algum tipo de isenção, ele pode responder civilmente
por ter que reparar esses danos para a massa condominial, porque ele não tem autorização de dispor ou indispor de recurso do condomínio sem aprovação de assembleia. Eu acho que você foi bem claro na sua resposta e a gente está com a Priscila aqui, que é a responsável do nosso departamento de atendimento e cobrança. E assim, as pessoas, elas pensam o seguinte, não, mas está todo mundo passando dificuldade, vocês têm que dar uma alternativa. Então, assim, existem alternativas. Eu acho que é isso que você falou, flexibilizar o que o cara pode pagar, parcela, o valor da parcela. Um primeiro pagamento para daqui 30 dias, dar uma estendida um pouquinho mais no parcelamento. Isso é super possível ser feito. Eu não vejo problema nenhum e praticamente pratico esse tipo de incentivo no condomínio. Então, a gente consegue ter aí uma situação bem estabilizada com as pessoas que nos procuram e dificilmente a gente não consegue fazer uma composição de acordo aí. Mas, gente, retirar multa e juros não pode. Essa Não possibilidade não existe. É ilegal, né, doutor? É ilegal. Se o síndico tiver com bastante recurso e não se importar depois em devolver para o condomínio, não tem problema nenhum. Ou ele já pagar, né? Ele quer tanto ajudar aquele devedor, ele já pagar. Exatamente. Sobre a realização de obras e acesso de prestadores de serviço em condomínios com muitos infectados, como a gente tem convivido aqui. O que o senhor indica? Isso vem tirando o sono da gente, está bem complicado. Com essas medidas de flexibilização, né, houve também aí uma maior procura das pessoas para que pudesse dar continuidade nas suas obras que ficaram paradas, né? No primeiro momento, no ápice aí da pandemia, a gente realmente não fez essas liberações, só para casos emergenciais mesmo, ou de extrema necessidade, e aí a gente avaliava caso a caso, mas agora a gente acabou começando a fazer essas flexibilizações com redução de horários, né, para barulho. Então, por exemplo, dos nossos clientes, o barulho está começando em torno de 9, 9h30 e está indo até as 13, 14 horas no máximo. Dali para frente já não é mais permitido o barulho. Então, se você precisa pintar uma parede, fazer uma colocação de piso, alguma coisa que não reflita em barulho, você consegue fazer com o seu prestador de serviço até às 17 horas. Depois disso, aí não consegue fazer realmente. Então, eu acho que é fazer um cronograma de acordo com cada caso, porque vai depender da quantidade de necessidade que você vai identificar dentro de cada condomínio. Tem gente com muita demanda, tem gente com muito pouca, e aí vai ter que criar aí uma escala, aí um cronograma de trabalho para o pessoal não abusar um pouquinho, porque quem está trabalhando home office ou está ficando direto em casa, acaba ficando louco aí com o barulho o dia inteiro na cabeça, né? Com certeza. Eu acho que condomínios, por exemplo, condomínios que foram entregues esse ano pela construtora ou final do ano passado, aí tem uma demanda de obra altíssima, né? E isso tem que ser avaliado, porque às vezes a pessoa está com um contrato de locação ou tem que entregar o outro imóvel que ela está. E mais uma vez, aqui infelizmente a gente vai falar disso várias vezes, o síndico é responsável, né? Acho que não tem que ter muito bom senso, tá? Tem horas que realmente a gente tem que ser mais... tem que ser mais conservador e pensar no coletivo. A gente entende a individualidade, procura analisar caso a caso, mas tem horas que algumas pessoas acabam aí se excedendo um pouquinho, achando que tem um direito que não está visando também o direito do outro, né? Que aí é da coletividade. Então, a gente procura mensurar muito bem isso. E hoje a gente tem um condomínio, por exemplo, que está com 32 obras, se eu não me engano, ativas no condomínio. Então, a nossa vida vira uma loucura. Às vezes a gente fala, 1h da tarde, deu 1h01, o telefone da administração começa a tocar, porque o pessoal não tem a tolerância mais nem de 1 minuto. Então, tá difícil realmente conseguir conscientizar todo mundo, mas a gente fica em cima, né, para poder fazer... e atrapalha mesmo quem está trabalhando em casa, né? Imagina, a gente está aqui agora trabalhando, conversando sobre o nosso trabalho. Se a gente tivesse um barulho de uma furadeira aqui, por exemplo... Já ia, é complicado, tem que pensar em todo mundo um pouquinho, né? Esses prestadores de serviço, esse pessoal das obras, eles circulam pelos condomínios de EPIs, de máscaras, luvas, vocês controlam isso? Obrigatoriamente. Não só os funcionários do condomínio, tá? Que é feita uma cobrança bastante rígida para que eles utilizem todos os equipamentos de EPI, mas também os prestadores de serviço de fora, que vem fazer algum tipo de serviço dentro do condomínio. Então, sempre com a utilização de máscara, em alguns casos, obviamente, dependendo do tipo de manuseio, de luvas, e
as asepsias em todos os lugares de área comum, que a gente acabou espalhando álcool em gel aí. Em todo lugar do condomínio que era possível ter álcool em gel, hoje tem álcool em gel. Então, não vai ser por falta de disponibilidade de produto que a pessoa não vai fazer uma desinfecção adequada. Então, a gente está fazendo... E as pessoas que circulam, porque os condôminos, assim como em todos os lugares do país, estão obrigados à utilização de máscaras, né? As pessoas que circulam sem as máscaras, você está multando essas pessoas ou você está sendo flexível nesse sentido? Como que está tratando isso no dia a dia? O primeiro passo é a gente orientar, né? Se a gente identifica que tem uma pessoa não utilizando de máscara, o primeiro passo é orientar e, se for o caso, notificar. A multa é em último caso. Tem muitas pessoas que acham que multa é uma coisa assim para você ficar aplicando aleatoriamente, né? Eu entendo particularmente que a multa, ela tem caráter educativo e não punitivo. Então, o papel do bom gestor, ele é orientar as pessoas que estão sobre a sua gestão. Então, a gente tem que trabalhar muito a comunicação e orientar as pessoas, primeiro, para zelar pela própria saúde. E segundo, para não colocar em risco a saúde dos terceiros, que são os próprios vizinhos deles aqui dentro do condomínio. Sim. Então, a orientação... Não, a multa não é punitiva e nem arrecadatória, né? Isso é importante também, não tem meta de arrecadação de multa por mês, né? Tem gente que acha que faz parte da receita, né? A minha receita de multa esse mês não foi muito boa, eu preciso aplicar multa. Não, gente, não façam isso. Procurem ter o diálogo, serem presentes, participativos, que muito disso a gente vai conseguir resolver numa boa conversa. Tenho certeza disso. Com certeza. Olha, tenho 3 perguntas aqui que as pessoas estão pedindo para a gente responder. Então, primeiro, pode divulgar a quantidade de casos de Covid para as pessoas intensificarem os cuidados, a limpeza, sem divulgar o nome? Eu acho que deve, não pode, né? Porque, primeiro, as nossas medidas, né? Nós divulgamos não só a quantidade de casos, mas as torres onde foram constatados os casos, né? Em condomínios de múltiplas torres. Então, a gente acabou informando também essas pessoas aonde eram as torres que estavam tendo problema. E, obviamente, que a gente não está sendo negligente ao ponto de não dar o suporte necessário nessas torres. Então, o serviço de desinfecção, para esses halls que foram detectados as pessoas com Covid positivo, eles foram intensificados. Então, a gente faz o papel realmente de dar o suporte. E por isso que a gente entra em contato com os condôminos infectados para poder dar todo o auxílio para que eles possam realmente permanecer em isolamento e evitar que haja um contágio. Então, eu acho que o gestor deve informar os seus condôminos, não só a quantidade, mas, na minha visão também, as torres, preservando, por óbvio, nome, unidade. Isso não vai mudar a vida de ninguém, tá, gente? Então, não tem por que divulgar e expor a pessoa. Sim, com certeza. Tem uma pessoa perguntando qual que é a lei que obriga o afastamento de pessoas com mais de 60 anos. Eu não tenho essa resposta aqui de pronto, eu não sei se você tem. Aqui, assim, a gente não... Particularmente, eu não me recordo de ter uma lei que obriga o afastamento, né? O que existe realmente é que, assim, ninguém está querendo colocar pessoas em risco nessa finalidade. Então, é o papel da empresa de ter realmente uma sensibilidade de afastar o profissional que está numa demanda de risco. O que a gente tem visto já, e por que a gente fala justamente nessa parte legal de ter o cuidado e o zelo por isso. A gente já viu alguns casos na justiça onde funcionários que vieram a falecer porque foram obrigados a ir para o trabalho para não perder o emprego, as famílias então estão entrando com ações de reparação por danos morais e materiais pelo período que essa pessoa seria produtiva na vida dele. Então, é tem que se tomar muito cuidado. É muito delicada a situação. Então, pensem sempre no próximo. Essa é o meu conselho para todo mundo. Assim, se você tem uma pessoa no grupo de risco e você pode, afaste essa pessoa, mas não afastar tirando todos os proventos, né? Porque senão você não está ajudando ninguém, né? Ter realmente dar uma condição digna dessa pessoa. É que a pandemia é o momento de pensar no próximo, né? Eu acho que é para a gente se conscientizar disso mesmo. A doutora Blanca fez uma contribuição aqui também, que ela está nos assistindo, dizendo que não tem lei, mas que pode ser caracterizado como uma doença ocupacional se ela tiver que ter sido mantida no trabalho, que é mais ou menos o que você disse. Então, mas a gente não quer assustar ninguém que estava pensando em ser síndico, né? Mas não tem jeito.
E assim, é justamente esse o problema. O síndico ele já tem tanta responsabilidade, né? Tem muita gente que ela se dispõe a ser síndico ou síndica, mas ela não sabe o tamanho da carga de responsabilidade que o cargo demanda no dia a dia do trabalho, né? Então, a pessoa tem que mensurar muito bem os riscos, tem que tomar muito cuidado, e a postura do síndico vai demandar aí se o condomínio pode ter problemas futuros ou não. Então, é uma responsabilidade muito grande, tem que ser muito bem pensado. O condomínio, mais do que nunca, né? Nos últimos anos, ele veio se transformando cada vez mais numa empresa, né? Isso. E o síndico é o CEO dessa empresa, é fato, e tem que pensar nas consequências do que faz, né? E a gente fica muito feliz que as pessoas estão começando a entender isso, né? Que é Verdade. muito melhor você ter um profissional à frente do condomínio que vai conseguir te dar todo um suporte necessário, do que às vezes você ter uma pessoa que está somente ocupando o cargo. E aí quando começa a ter um monte de problema, aí sim é que vai buscar o auxílio de algum profissional no mercado. E aí às vezes já é um pouquinho tarde e demora um pouquinho para a gente conseguir aí reverter esses cenários críticos em condomínios. Mas o pessoal está mudando aí a concepção e a gente fica muito contente com essa E consciência. ainda bem que a gente consegue ter esse canal, né? Que a tecnologia está nos ajudando tanto, para ajudar também aqueles que são síndicos moradores, né? E que não tinham todo esse know-how, porque a gente tem síndico aqui de todas as áreas, né? Tem síndico da área da saúde, de todas as áreas. Então, eu acho que esse tipo de informação ajuda muito, né? Tem síndico muito bom que não é profissional. Às vezes melhor até do que muitos síndicos profissionais. Porque a vivência dessa pessoa à frente do condomínio já deu uma bagagem de experiência que algumas pessoas ainda realmente não conseguiram ter. Então, eu acho que o profissional em si não é a nomenclatura de síndico profissional ou síndico morador. É o quanto aquela pessoa se dedica para fazer bem o trabalho que ela se dispôs a fazer. Então, aí, com certeza. Depende do estado. Quinta-feira agora a gente vai ter uma live, vou aproveitar para divulgar aqui, a gente está com bastante gente assistindo. Legal. Virei síndico e agora, né? É uma síndica moradora que assumiu um condomínio grande que acabou de ser entregue pela construtora como primeira experiência dela. Essa está indo super bem. Mesmo. Ela deve estar, Letícia, se você estiver nos assistindo, quinta-feira, se prepara que é você que vai estar aqui com a gente. E o doutorado assistindo. A gente está à disposição também para ajudar vocês aí no que precisar. Tamo aí. Exatamente, com certeza. A gente teve um comentário aqui que eu vou puxar para uma pergunta que eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu não sei quem foi que comentou, mas disse o seguinte: eu vi condomínios fazendo uma limpeza no pneu do carro para entrar e não infectar ninguém, né? Eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais para a realidade do que eu tenho visto, porque, sinceramente, eu acho que essa coisa de pneu, ninguém vai descalço até o elevador, mas o sapato no hall é uma polêmica, apareceu até na televisão, aí teve gente falando, não, põe armarinho na porta. Como que é isso aí, nos seus condomínios? Em todos acontece, tá? Tá tendo em todo lugar. O que a gente aconselha as pessoas é assim, que elas tenham realmente aí o bom senso de não deixar os seus calçados do lado de fora da sua unidade. Primeiro, porque você está pondo em risco o prestador de serviço que está fazendo a limpeza dos halls. Ele não vai ficar mexendo nesses calçados para poder fazer a limpeza do local. Então, ou você deixa de ter o seu hall social ou de serviço bem higienizado, né, bem desinfectado, ou você acaba tendo realmente um problema que você pode, de alguma forma, contaminar o prestador de serviço ou até mesmo danificar o seu calçado que está ali dentro de uma área próxima da sua porta de entrada. A sugestão é, tire o calçado, se possível próximo da porta, já deixe algum produto para fazer a desinfecção e coloque o calçado para dentro. Né? Além de esteticamente ser muito feio, tem tido N cenários de furto, a gente tem aí contextos de danificar o calçado, porque passou uma cândida, passou alguma coisa que realmente veio a danificar. Então, a gente pede também que os condôminos auxiliem a gente a fazer um bom trabalho. Então, é colaboração. E a gente está falando tanto em pensar no próximo, né? Eu acho que é o egoísmo de quem deixa o sapato para fora, para a pessoa da limpeza ou ter que desviar ou se colocar em risco de estar em contato com aquilo ali, né? Eu acho bem complicado. Então, colaboração ajuda muito. Exatamente, exatamente. Doutor, mudanças. As mudanças estão liberadas, tem que acontecer. Como é que está funcionando isso?
No começo foi justamente aquilo, né? De a gente avaliar caso a caso e a extrema necessidade, né? Então, acabou o contrato de locação, a pessoa precisa sair, eu não tenho como não autorizar a mudança dela. A pessoa que não tem onde morar e está precisando mudar, também a gente acaba avaliando. Então, tudo que é solicitação de mudança, os cuidados que nós estamos tomando é, primeiro, tentar não fazer mais de uma mudança dentro do mesmo dia. Então, a gente toma esse cuidado, sempre que possível, obviamente. E fazer com que os prestadores de serviço tenham todas as medidas de higienização e desinfecção para poder entrar no condomínio. E que eles não fiquem, obviamente, andando nas áreas do condomínio. É exclusivamente para fazer a mudança, apartamento, terminou a mudança e ir embora. Então, essas são as orientações, mas não está tendo aí nenhum tipo de bloqueio com relação às mudanças, não. Tá. Eu queria abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: só ganha caneca quem faz live. Tá? Então, quem tá pedindo caneca aí e tiver coragem de fazer uma live, a gente teve coragem, né, doutora? A gente tá aqui. Eu quero a minha caneca depois, hein? Vou buscar a minha caneca. Quem faz live ganha caneca. Pode ficar tranquilo, viu? Chegará aí, em breve. Nas próximas eu vou deixar do lado, assim, para já tomar a água da caneca. Isso mesmo, com certeza. Ó, a gente até pode, o Fábio tá aqui do meu lado, falar, teve essa ideia, melhor a gente mandar a caneca antes, né? Pode ser, não tem problema. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, puxando um pouquinho aqui para o lado da administradora, o assunto, tá? Qual que é o papel? Eu sei que você não trabalha só com a Neon, mas qual que você acha que é o papel que a administradora tem e teve durante essa pandemia para auxiliar os síndicos? O trabalho de sindicância, ele não é isolado, né? O síndico, ele depende de várias pessoas para conseguir fazer muito bem o seu trabalho. Então, isso desde os seus colaboradores no condomínio, os prestadores de serviço e a administração, que é o auxílio direto do síndico para o trabalho administrativo, né? Então, hoje, até o cenário de comunicação, para você ter um debate de um determinado assunto, às vezes as pessoas buscam também a administradora para tentar conseguir algum tipo de melhor informação. Então, esse trabalho hoje da gestão da administradora junto do síndico, que tem que ter uma sinergia muito boa, se realmente não houver, a coisa não vai fluir. Então, é extremamente importante ter uma boa comunicação, ser bem atendido, para que a coisa flua aí com bastante rapidez. Nesse aspecto... Quem colocou essa pergunta, eu não vi quem foi. De verdade, não fui eu que puxei a sardinha para a administradora, não. Essa pergunta apareceu aí, o Fábio colocou ali para mim na tela. Mas se você é um síndico e não é advogado, não tem o conhecimento, não consegue fazer a interpretação da lei, porque agora é assim, é lei, decreto, medida provisória, então a administradora também está aqui para auxiliar nisso, esclarecer o que realmente é verdade e o que é fake, né? Porque isso vem acontecendo muito. E o que é importante, até para complementar, a administradora, ela não é só o suporte do síndico, ela é o suporte do condômino também. Então, as informações, as solicitações podem ser feitas também para a administradora, principalmente no que diz respeito à parte de gestão financeira, que está ali para dar o suporte para o morador também. Então, a administradora, não só como síndico, são suportes para todos os condôminos. E essa parte não pode parar, né? Porque não é só a pandemia, né? Tem tudo acontecendo, tudo tem que continuar acontecendo. Teve uma pergunta aqui, eu vou só falar, visita não pode proibir, gente. Já vamos deixar claro isso, visita não pode proibir. Não. Doutora, agora a gente vai caminhando para os últimos 10 minutos, mas eu deixei a pergunta muito importante aqui, então eu vou fazer, senão não vai dar tempo da gente falar tudo. Vamos lá. Redução no valor do condomínio, redução na arrecadação. É isso, pode, não pode, deve, não deve? Bom, olha, é um assunto bastante delicado. Muitas pessoas acabam fazendo esse tipo de solicitação de forma totalmente aleatória, né? Sem estudar aí as finanças do condomínio e comparando muito um condomínio com o outro. Então, cada condomínio tem a sua realidade. Então, é importante que as pessoas, antes de pedir a um contexto de desconto, entendam se realmente existe essa possibilidade para que o síndico e o corpo diretivo possa avaliar uma forma legal de fazer isso, porque toda a previsão orçamentária é aprovada em assembleia. Para você fazer essa modificação de previsão, você também tem que aprovar em assembleia, senão você imputa uma responsabilidade para o síndico
que ele amanhã depois não vai conseguir suportar. Então, é possível? É possível, mas de acordo com a realidade de cada um. Vai ter que ser avaliado item a item e, às vezes, consegue sim dar algum tipo de incentivo ou, às vezes, se não conseguir dar desconto, que você interrompa algum tipo de arrecadação para aquele determinado momento, como, por exemplo, uma obra futura que vocês estavam arrecadando para fazer, e essa arrecadação ela pode ser suspensa momentaneamente para, num momento melhor, voltar a ser feita a arrecadação normalmente, como era feito antes. Sim, a gente, passando um pouquinho aqui da nossa experiência também nesse sentido, é assim, tem condomínios que deixaram a obra para depois e sanaram a arrecadação nesse momento para ajudar. Tem condomínios que conseguiram, inclusive a própria Neon fez um trabalho de negociação dos contratos dos condomínios e daí conseguiu, de repente, aplicar esse desconto. Tudo isso pensando mesmo em auxiliar, né? Todos os dias. Então, eu acho que tem que ser avaliado caso a caso, mas é o que você falou, a gente recebe muita solicitação, assim como aquela pergunta de retirada de multa e juros, sem fundamento e sem base legal para isso, né? Eu acho assim, dentro de cada prestador de serviço existe uma realidade, né? E o papel do síndico nesse aspecto é tentar verificar as possibilidades que tem à disposição e, na grande maioria das vezes, também contar com a compreensão dos prestadores de serviço e dos colaboradores, né? E a gente consegue, sim, adequar algum tipo de medida. O que não pode é o gestor, para atender uma vontade do condômino, colocar em risco a saúde financeira do condomínio. Isso não dá para fazer. Não pode ser uma medida política, né? Tem que ser uma medida acertada. Consciente, não política. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Como agir em casos das mini festas? Então, aquelas festinhas nas unidades, como que você tem lidado com isso? Gente, assim, vai acontecer. As pessoas que estão fazendo isso têm que entender que estão colocando em risco a própria saúde das pessoas que estão ali no seu meio, né, de convivência. E, obviamente, que se ficar de alguma forma mais acentuado ou que a pessoa acabe extrapolando um pouquinho dos limites, o regulamento e a convenção continuam válidos. Aí, se for o caso do condomínio ter um Ronda, solicite para que o Ronda faça a averiguação e, sendo constatado, livre de ocorrência para as medidas administrativas cabíveis. Não tem outra coisa para fazer. E conscientizar, e conscientizar, e conscientizar, né? Eu tenho alguns pontos aqui que a gente tem observado muito no dia a dia. Então, uma coisa a gente já falou, que é sobre o isolamento acústico das unidades, o papel de liderança que o síndico assumiu nessa fase. Você falou, ainda bem que as pessoas estão conseguindo enxergar melhor isso, né? A concepção dos imóveis, você vê essa mudança, doutor, daqui para frente, porque assim, a gente foge, mas não foge do tema, é uma consequência da pandemia. Antigamente era assim, podia ser super caro, desde que fosse perto do metrô e fácil de eu ir até o meu trabalho. Uhum. Você acha que isso mudou e vai mudar? Assim, o cenário imobiliário hoje no mercado ele está com um ponto de interrogação, né? Agora não é o melhor momento para a gente conseguir discutir isso, porque é uma imprevisibilidade tão grande, não só de emprego, desemprego, até mesmo se quando vai terminar esse contexto de pandemia. Então, está todo mundo vivendo um dia de cada vez. Mas eu acho que a gente vai demorar um pouquinho para conseguir se recuperar de todo esse, não só desse problema que o país enfrentou, mas também essa recuperação financeira, que de alguma forma vai acabar impactando aí todo mundo. Então, se as pessoas puderem segurar um pouquinho para vender seus imóveis, façam isso. Os contratos de locação estão sendo muito negociados, então as pessoas não estão querendo perder a locação e, consequentemente, estão dando muitos descontos para os locatários, né, para manterem essas pessoas bons pagadores no imóvel. Então, eu acho que ainda a gente vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura ainda nesse contexto imobiliário, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Para fechar, o síndico, ele sabe tudo. Como que você tem lidado com isso? Porque surgiu, apareceu na televisão, o síndico tem que responder. Nós também, né, na verdade. Como que você tem lidado com isso? Como que recado você passa para os síndicos que estão sentindo a pressão desse momento? Ninguém sabe tudo, né? Principalmente num momento como esse. Então, eu acho que uma frase que eu venho usando muito na gestão é assim:
a gente está tomando as medidas que a gente acha mais coerente e consciente para o momento. Isso não significa que elas são as mais acertadas, né? Então, a gente diz que só erra quem faz. E a gente busca sempre acertar mais do que errar. Então, não tem aí a imaturidade, eventualmente, de não buscar suporte do seu conselho, não buscar suporte da administradora, não ter aí uma interação com seus condôminos para entender os anseios dessas pessoas dentro do condomínio. É um trabalho participativo. O slogan da nossa empresa é gestão participativa e gestão eficiente e participativa. Então é justamente isso. Você não consegue ser eficiente se não houver participação. Você tem que ter um trabalho conjunto. E se não for conjunto, for individual, certamente você não vai conseguir atender as expectativas do seu cliente. E aí vai ficar meio difícil de você conseguir seguir aí no trabalho de sindicância ou qualquer outro tipo de serviço que você não se dedique. Então, síndicos, né, fiquem tranquilos, buscar a informação com calma. Apareceu uma informação, você não sabe se é verdade, está inseguro, busca a informação com calma e depois passa para os seus moradores com segurança, né? Eu acho que é isso. Não precisa Tem algumas pessoas perguntam para passar uma informação que acabou de receber. Busca saber se realmente ela tem veracidade e se vai agregar de alguma forma. Se não for agregar, guarda para você que é muito melhor. Com certeza. Doutor, eu queria te agradecer. A Blanca perguntou aqui se teve música ao vivo nos seus condomínios. Teve, né? Eu acho que foi uma experiência muito bacana. Ela perguntou. E sim, essa live fica disponível no Instagram para quem quiser assistir. Eu tô com dó que ela vai cair, porque a gente tem 80 pessoas assistindo aqui e um monte de pergunta que eu não consegui fazer. Mas muito obrigada de coração. Oi? Marcamos uma próxima, se vocês quiserem. Com certeza. Olha, eu já vi aqui que tem questões que dá para falar muito tempo. A parte dos funcionários, por exemplo, eu nem quero entrar nesse mérito, mas tem muita pergunta aqui. Sim, imagina. Então, obrigada mesmo pela sua participação, parabéns pela sua atuação nos condomínios, pela sua disponibilidade aqui com a gente. De verdade, foi muito proveitoso, eu estou muito grata. Eu que agradeço aí o empenho de vocês, o trabalho conjunto e a oportunidade da gente fazer esse bate-papo aí que eu acho que foi bastante proveitoso aí e produtivo aí para quem estava assistindo e para a gente também, essa conversa super agradável. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Quinta-feira tem mais. Fechado. Obrigado. Obrigada, viu? Até lá. Tchau, tchau.